boa tarde. Vamos conversar hoje a respeito da mensagem do Senhor ao profeta Oséias, que está lá no livro de Oséias, capítulo 7. Deus ele faz um alerta. Deus ele continua chamando hoje o seu povo ao arrependimento, à mudança de caminhos, a adotar uma vida de santidade, a reconhecer que Ele é o Senhor, seguir e obedecer a Ele. E não foi diferente na época de Oséias, na época de Isaías, na época de Jeremias, na época de Ezequiel, em que ocorria uma grande idolatria, com a construção de bezerro de ouro, com a construção de Baal, de adoração a Baal, deus da fertilidade, Astarote, com a influência dos povos estrangeiros, no caso os cananeus. Vamos ver o que Deus falou ao profeta Oséias, lá no capítulo 7. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar até a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro a ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. Verso 2, capítulo 7 de Oséias. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos o cercam. Acham diante da minha face. Ou seja, é um dos atributos de Deus, é a onisciência. Deus conhece, sabe tudo o que acontece e tem o controle de todas as coisas. É isso que nós podemos deduzir, nós podemos verificar no verso 2 do capítulo 7 de Oséias. Deus conhecia o que estava ocorrendo em Samaria, o que estava ocorrendo com Efraim, com a tribo de Efraim. E estava dizendo aqui que com sua malícia, no verso 3, capítulo 7 de Oséias, com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhante ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão à espreita. Toda noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labareda de fogo. No verso 7 do capítulo 7 de Oséias tem algo que deve nos chamar a atenção hoje. Diz o Senhor, por intermédio de Oséias: todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes, todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Então Deus está dizendo que, embora o pecado esteja imperando na vida de Samaria, principalmente a idolatria com a adoração de bezerro de ouro, e em relação a Efraim também, nenhum deles está invocando o Senhor. Não há quem o busque. E é isso que nós temos que trazer para os dias de hoje. Será que estamos buscando o Senhor? Será que estamos clamando ao Senhor pelo arrependimento? Será que estamos sinceramente arrependidos pelos pecados? Pedindo a Cristo que nos limpe dos pecados? Será que estamos procurando uma vida de santidade? É isso que Deus está nos fazendo refletir lá no verso 7 do capítulo 7 de Oséias. Quando diz que ninguém há entre eles que me invoque. Vamos invocar o Senhor. Vamos nos lembrar de orar ao Senhor, ler a palavra dele, agradecer por que ele tenha feito. Andar junto com o Senhor, se afastar do pecado, da impureza, da falsidade, da mentira, da gula, da inveja, da cobiça, do adultério, de todos os pecados que estão lá em Êxodo capítulo 20. Se arrepender, pedir perdão a Deus e ser imitador de Cristo, buscar uma vida de Cristo de pureza, uma vida de santidade, invocar ao Senhor, invocar a Cristo. Porque o próprio Cristo diz assim: se não creres, todos vós morrereis em vossos pecados, disse o Senhor Jesus lá em João capítulo 8, verso 24 de João. Todos vós morrereis em vossos pecados se não creres que eu sou, disse Cristo. Então nós temos que crer que Cristo é o enviado de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça. Então vamos colocar nossa fé em Cristo, vamos nos arrepender dos pecados, pedir perdão, voltar a uma vida de acordo com os ensinos do Salvador, do Mestre. Porque Deus está dizendo aqui no verso 2 que Ele conhece todas as coisas. Nós vimos, Deus está sabendo, está ciente de tudo que está acontecendo.
Então, sejam coisas boas ou ruins, sejam pecados ou não, Deus conhece. E Deus está dizendo aqui que Ele vai, um dia Ele vai nos chamar a prestar contas. Lá em Apocalipse 20, fala de julgamento dos vivos e dos mortos, sobre as obras que fizeram em vida. Então vamos voltar atrás, vamos nos arrepender, vamos ler a palavra. Vamos procurar em Cristo alento. Vamos procurar uma vida de retidão, pedir perdão aos pecados e ter fé no Salvador. Mudar a nossa vida. É isso que Deus está divertindo. Quando fala lá no verso 10 de Oséias, capítulo 7, verso 10, o Senhor fala a Oséias: a soberba de Israel abertamente o acusa, todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Então Deus quer que o busque, Deus quer que volte para Ele. Deus quer espírito contrito. Deus está dizendo aqui que Ele quer que o busque. Ele quer arrependimento. E a hora é agora para a nossa geração. Vamos procurar a Deus. Vamos ler a palavra, entender a palavra, o ensino do Senhor e não cometer os mesmos pecados que as gerações anteriores cometeram. Não reproduzir aqueles pecados que estão lá no Antigo Testamento, da idolatria, da inveja, do adultério, da cobiça, da imoralidade sexual, de que fala Paulo em 1 Coríntios. Vamos ter uma vida consagrada ao Senhor. Vamos, de fato, viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Não uma vida de pecado, mas uma vida de pureza. Uma vida ao lado de Cristo. Uma vida sendo imitador de Cristo. Ele que é o nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos e dê um ótimo domingo. E nos guarde. E vamos ler e meditar na palavra do Senhor. Lá no capítulo 7 de Oséias, no verso 10, quando Deus diz assim: não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Nem invocam. Vamos invocar o Senhor. Vamos pedir perdão pelos pecados. E vamos ter uma vida como imitador de Cristo, se arrepender e ter a fé em Cristo, imitador de Cristo, deixar o pecado de lado. Que Deus dê um ótimo domingo e que esteja nos abençoando.